Por coincidência, tem hoje aqui, né, um outro assunto que a gente está mostrando no Bom Dia São Paulo, que é com relação aos limitadores de altura instalados antes das pontes, dos viadutos e túneis. Ao todo, são 38 locais na cidade com esses limitadores. Eles servem para evitar que veículos mais altos, no caso os caminhões, né, são mais altos ali do que a altura disponível dentro do túnel. É um alerta para que ele não passe, não entre no túnel, para não ficar entalado e gerar, além da destruição, né, das pontes e dos viadutos, também o trânsito e tudo mais, acidentes, enfim, essas coisas todas. E aí as nossas equipes foram dar uma olhada e viram que muitos estão sem manutenção. Olha só, tudo meio largado, assim, sem manutenção nenhuma, faltando em vários pontos da cidade. Há 2 anos a prefeitura, por meio da CET, começou a instalar esses limitadores e a Jéssica Rocha passou por diferentes endereços para saber aí as condições desses limitadores. Ela vai contar para a gente o que ela encontrou. Bom dia de novo. Bom dia, Rodrigo, novamente para você. Sabina, bom dia para todos. É isso mesmo, eu passei por alguns pontos da cidade que tem esses limitadores de altura da CET. Posso dizer para vocês que onde tem um fluxo maior de caminhões, esses veículos mais altos, está faltando manutenção de fato, Rodrigo. A gente tem um levantamento sobre o número de casos e multas e os trechos, né, em que tem mais ocorrências aqui na cidade. Eu vou pedir para ilustrar a primeira arte para vocês em relação aos casos. Os números de casos nesse primeiro semestre foram 217 ocorrências. Comparando com o ano passado, que foram 154, a gente tem um aumento de 40,90% de ocorrências. Em relação aos endereços com mais registros, a gente tem a Avenida 23 de Maio, a Avenida Alcântara Machado, com o viaduto Bresser, o viaduto General Olímpio da Silveira, a Ponte do Tatuapé e a Ponte da Casa Verde. Inclusive, nesse trecho da Ponte da Casa Verde, antes da Ponte da Casa Verde, tem um sinalizador que está precisando de uma manutenção. Sobre as multas, né, o número de autuações neste primeiro semestre foram 17.692 multas. Comparando com o ano passado, foram 8.180. A gente tem um aumento de 116%, Rodrigo, de multas. Nossa equipe preparou uma reportagem para vocês, fazendo um balanço do que a gente encontrou pelas ruas sobre esses sinalizadores limitadores de altura da CET. Vamos acompanhar. São essas placas de metal instaladas antes de alguns túneis, pontes e viadutos que alertam o limite de altura permitido para caminhões nas avenidas. O impacto nessas estruturas dá certeza para o motorista de que o veículo está acima da altura permitida e pode causar estragos. A multa para esses casos é de R$ 195,23. Segundo a CET, existem 38 sinalizadores de altura na cidade. Eles começaram a ser instalados em 2021. No entanto, em alguns locais onde tem um fluxo maior de caminhões, o que chama a atenção é o que sobrou dessas chapas de metal que servem para alertar os motoristas. Aqui na Marginal Tietê, no sentido Marginal Pinheiros, antes da Ponte da Casa Verde, na pista local, dá para ver que não sobrou nada dessas chapas de metal. É preciso uma manutenção feroz desses equipamentos, porque os motoristas que estão dirigindo pelas marginais, eles estão passando por dezenas de viadutos sem problema. De repente tem um que não tem altura, é pegadinha. Ele vai chegar lá e ele vai bater, porque ele não está com um veículo superdimensionado, ele está com um veículo normal, só que não passa. Outro trecho em que as chapas também estão danificadas fica na Avenida do Estado, sentido Cruzeiro do Sul. Para o Fabiano, que é motorista de caminhão de porte pequeno, o limite de altura é baixo. Agora mesmo passamos por um viaduto que quase pegou o caminhão que estava à minha frente. Até me distanciei para não pegar, né? O especialista em trânsito explica que as placas danificadas indicam que os viadutos estão sendo poupados, mas a instalação de vigas de sacrifício poderia ampliar a segurança. Antes ele bater no viaduto, é melhor que ele bata numa viga de sacrifício, um pórtico antes, 15 metros antes. Ele bate nessa viga, essa viga segura o veículo. A viga de sacrifício aguenta a pancada e não cai no chão, não vai machucar ninguém. Porque às vezes se o veículo atinge um viaduto, ele pode, dependendo da estrutura, derrubar uma parte dele, derrubar a estrutura toda, uma passarela, isso já aconteceu. E esse tipo de acidente pode causar vítimas, não só para o motorista, como para mais um monte de gente. E a Jéssica vai complementar aqui para a gente, trazendo a informação, né, quem paga esse prejuízo causado pelo motorista que não respeita o limite de altura e entala o veículo
num túnel, por exemplo? É o próprio motorista ou todos nós da cidade de São Paulo? Pois é, Rodrigo, a gente perguntou para a CT justamente sobre isso. A gente deu um exemplo desse túnel aqui da Ayrton Senna, onde eu estou agora. Foi no ano passado, teve um acidente aqui, né? Um caminhão desrespeitou o limite de altura. Vou pedir para o Franklin Feitosa mostrar para vocês, que é o trecho onde eu estou aqui. Ao menos 50 lâmpadas foram destruídas, né? O caminhão ultrapassou o limite de altura, tinha uma proteção, mas ele continuou, seguiu viagem, causou maior prejuízo, maior estrago aqui. E a gente perguntou para a CT justamente sobre essas situações. Eles disseram que o motorista foi multado, esse tipo de infração é considerada grave, são 5 pontos na carteira, o valor da multa é de R$ 195, Rodrigo, mas é isso, a sua pergunta, a gente não tem essa resposta da CT. Perguntamos para eles, mas a gente não sabe quem que arca com esse prejuízo posterior, né? Além da multa do motorista, a gente não sabe quem paga. É a gente, se é a prefeitura, se é a CT, quem que paga por essa manutenção, por essa reforma, Rodrigo? Prefeitura via dinheiro de todos, né? É o que mais a gente vê por aí, isso sim. Obrigado, viu, Jéssica? Em nota, a CT informou que faz a manutenção periódica dos 38 limitadores de altura instalados na capital e que nos últimos 2 anos realizou mais de 100 concertos. Tá dito, né? Se está sendo feito ou não. Você viu aí.